Feliz sábado de igreja. Todos possam estar na graça de Deus, pelas suas misericórdias. Amém? Estamos felizes porque estamos aqui, né? Na presença do nosso Deus, sabendo que estamos aqui com o intuito de adorá-lo. Então nós não medimos esforços, né, para sair dos nossos lares, para vir até a casa do Senhor e adorá-lo através dos cantos, né, da sua palavra. Podemos estarmos aqui nos deleitando na presença do Senhor. E dizemos como salmista, né? Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Queremos aqui também agradecer a presença do irmão Davi com a sua família. Sejam bem-vindos. Deus abençoe a sua família sempre. Temos aqui também, tem mais alguém que nos visita? Temos as sobrinhas, né? Netas da irmã Maria, que Deus também abençoe. Continue se sentindo bem em nosso meio, tá bom? Sejam bem-vindos. E todos os demais irmãos também sejam bem-vindos, né? Na casa do nosso Deus. A irmã Maria aqui, né? Que fazia algum tempo que a gente não vivia. Deus abençoe também a irmã. O sobrinho da irmã Sônia também, né? Está aqui conosco. O segundo sábado seguinte que está aqui conosco. Também seja bem-vindo, sinta-se em casa, né? O adventista, em qualquer igreja que ele vai, ele está aí em casa, né? Porque nós somos uma única família. Única família. Irmãos, sabemos, né, como já foi dito aqui, que estamos num período, né, de semana de oração, uns 10 dias, né? E sabemos, irmãos, que tem igrejas aí que está sendo presencial, né? Aqui está sendo presencial só nos dias oficiais de culto. Mas as famílias, se puderem se reunir em casa, né, façam isso. Para ler a leitura. Já chegou o material da revista? Já chegou, né? Chegou, né? Então as famílias terão a oportunidade de levar o material para casa e estarem acompanhando, né? Irmãos, hoje nós vamos falar do terceiro tema, né? Que é a palavra soberana. A palavra soberana. O que vale, o que tem importância para o povo de Deus, para aqueles que desejam ser fiel a Deus, é o que? A sua palavra. É o assim diz o Senhor. É o assim diz o Senhor. Infelizmente, né, às vezes quando a gente chega na casa de alguém para pregar o Evangelho, isso aconteceu até conosco há 15 dias atrás, a gente estava assim, e as pessoas dizem logo o seguinte: por que existem tantas igrejas? Se Deus é um só, se é uma única Bíblia, por que tem tantas igrejas? Então esse é o questionamento. E isso é o que leva muitas pessoas a não aderirem, né, e a crer no Evangelho verdadeiro. Porque as pessoas acabam, né, tirando, né, o verdadeiro valor da palavra de Deus por causa de quê? Por causa do próprio ser humano, que acaba, né, banalizando a verdade. Porque hoje as pessoas, eles estão interpretando a Bíblia a seu bel prazer, né? Eles estão interpretando naquilo que eles acham mais conveniente, que se adequa mais ao seu modo de pensar, né? Aquilo que ele já tem tendência de crer. Então isso tem levado, né, todos os dias pessoas a abrirem igrejas uma após outra. E se as pessoas fossem sinceras, quem sabe que as pessoas seguiriam o que? O Evangelho. A gente já vê isso lá atrás, no início da reforma protestante. Lá atrás, a gente percebe que quando começa a surgir aquele movimento ali, né, reformador, para atrair as pessoas para a verdade, começaram a surgir o que? Grupos, né, de pessoas extremistas, e começaram a desviar as pessoas da palavra de Deus. Então, irmãos, é um grande perigo hoje. Satanás tem colocado essa cilada diante das pessoas, para que as pessoas, né, vivam a sua vida sem mudança, continuem vivendo a sua vida da forma que elas acham que tem que ser, né? É o grupo, né? Existem dois grupos: é o grupo de Caim e o grupo de Abel. O grupo de Abel é aquele grupo que segue o assim diz o Senhor. Esse é o grupo de Abel. E o grupo de Caim é aquele grupo do assim eu acho. A Bíblia
está escrito assim, mas eu acho, né, a minha opinião, o meu modo de pensar é assim, né? Então, quando a gente pende para esse lado do assim eu acho e foge do que está escrito, porque a Bíblia, irmão, a palavra de Deus, ela é uma verdade absoluta. Ela não é uma verdade relativa, né? Depende da circunstância, depende do local, depende da cultura para que ela seja o quê? Obedecida. A Bíblia tem que ser seguida pelo que assim diz o Senhor. Então é por isso que a gente vê hoje tanta divergência. A gente vê hoje tanta opinião humana no lugar do assim diz o Senhor. E a gente só vê hoje confusão e mais confusão. Tem pessoas dizendo, que está certo não, que está certo porque é a palavra de Deus, né? Então, irmãos, diz o seguinte, né? Vamos orar mais uma vez. Você está com questão, vamos orar para a gente vai abrir a Bíblia. Então vamos, fechar os olhos. Vocês como estão meio sentados, vamos falar com Deus mais uma vez. Querido e glorioso Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua companhia conosco, Senhor. Que o teu Espírito Santo agora se faça presente nas nossas mentes para compreender, Senhor, a tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos guie, seja a nossa luz para nos iluminar, Senhor, e desses caminhos que nós sabemos que são densas trevas. Perdoe nossos pecados, purifique nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, diz assim, quando falamos da palavra de Deus, estamos tratando de algo que está acima de qualquer suposição ou especulação humana. Entenderam bem? Quando nós falamos da palavra de Deus, estamos tratando de algo que está acima de quê? De qualquer suposição. Eu suponho que seja assim, ou qualquer especulação humana. A palavra de Deus é a autoridade máxima, porque a palavra de Deus aqui é o próprio Deus falando com o pecador. A palavra de Deus, ela foi escrita não por vontade humana, ela foi escrita por inspiração divina. Então aqui, quando eu abro a Bíblia, quando você abre a sua Bíblia aí, Deus está falando diretamente conosco. Amém? Amém. Tem pessoas que dizem assim, como eu gostaria de viver nos tempos passados e receber uma revelação de Deus em sonhos, Deus falando comigo. Irmãos, abra a sua Bíblia que você vai estar recebendo diretamente a revelação da palavra de Deus através da leitura da Bíblia. É um grande privilégio, Deus. Muitas pessoas desprezam, né? Tem a Bíblia hoje como um livro qualquer, um simples livro, tratam sem nenhum respeito, sem nenhuma reverência, esquecem que todas as letras que estão aqui, ela é inspiração divina, a palavra suprema. Então, ela está acima de qualquer suposição ou especulação humana, né? Embora tenhamos elementos humanos presentes na transmissão da palavra de Deus, nunca devemos esquecer que sua origem é marcada por uma verdade divina expressa em linguagem humana. Irmão, a Bíblia foi escrita pelo homem, sim, foi escrita pelo homem, mas ela é inspiração humana. Então Pedro, Moisés, ele não estava em casa, de repente deu vontade de escrever, não. Ali Deus revelou diretamente aos seus servos a sua vontade. A sua vontade. E através desses servos, até hoje nós temos essa bênção aqui que é a palavra de Deus em nossas mãos. No passado, muitas pessoas morreram para manter firme, essa luz aqui que hoje está em nossas mãos. Existem países aí que as pessoas não têm a oportunidade de ter a Bíblia assim como nós temos. Em casa, às vezes, você tem quantas Bíblias tem em casa, na casa de você também não sei. Tem pessoas hoje aí no mundo que desejam ter um exemplar da Bíblia Sagrada e não tem. Porque se encontrarem nas autoridades dos países, eles são perseguidos e mortos, torturados
temos aqui, irmãos. Então, existem elementos humanos sim na Bíblia, mas apenas o que é escrito. É uma forma de Deus se comunicar. Deus escolheu o ser humano para transmitir a sua palavra, né, através dos outros seres humanos. Então, esse foi o papel do ser humano, apenas de transmitir aquilo que Deus tinha lhe revelado. Aquilo que Deus tinha lhe revelado. Vamos ler, abra a Bíblia, no livro de 1 Pedro. 1 Pedro. Vamos às Escrituras. 1 Pedro, capítulo. Ou melhor, 2 Pedro. 2 Pedro. Capítulo 1, verso 21. Então, como eu falei aqui, né? Embora tenha elementos humanos, mas a palavra de Deus, né, a gente não deve esquecer que ela é a verdade divina expressa em linguagem humana. Eu vou pedir a participação dos irmãos. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Quem achou primeiro pode ler, por favor? Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da palavra de Deus, movido pelo Espírito Santo. Amém. Irmãos, nunca foi produzida por vontade humana. Mas hoje, infelizmente, o que é que se usa? A vontade humana é que interpretar a Bíblia ao seu próprio gosto. É tanto que hoje existem, né, igrejas, né, que as pessoas interpretam de homossexuais, né, de vários gostos aí, ou seja, as pessoas estão torcendo a palavra de Deus para seu bel prazer. Por quê? Porque as pessoas não aceitam as repreensões, né, daquilo que Deus ele realmente quer que seus filhos sirvam. Irmãos, é gravíssimo, irmãos. É gravíssimo. E sabemos que se nós fugirmos do que Deus pede, a gente vai, no final, a gente vai pagar bem caro. Porque, além de estar enganando a si mesmo, às vezes ainda temos a ousadia de enganar outras pessoas, levando isso que a gente chama de verdade para o quê? Para outras pessoas também serem iludidas por aquela verdade que eu, né, ou uma pessoa da sua cabeça venha a criar. É hiper perigoso, irmãos. Outro texto aqui para a gente ler. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Também é um verso muito conhecido. Segunda Timóteo 3,16. Vou pedir aqui para a irmã aqui ler. Você está aberto aí? Por favor. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Obrigado. A Bíblia é inspirada apenas no Novo Testamento? Ela é toda inspirada. Infelizmente, tem pessoas hoje que acham que o Velho Testamento não tem mais nenhum significado. Diz o seguinte: o Velho Testamento passou. Nós estamos vivendo o que no Novo Testamento. Só que o apóstolo Paulo diz aqui: toda a Escritura é divinamente inspirada. Proveitosa para o quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça. Irmãos, olha, é um privilégio para o pecador ter uma carta que deu diretamente para nós. Só que nós somos tão, muitas vezes, revoltados, né? Obstinados em continuar com os erros, né? Que às vezes a gente ignora essa palavra. Tem pessoas que ignoram, né, as verdades, pessoas até que compreendem, entendem, mas o que eles preferem? Eu não quero seguir essas instruções. Infelizmente. Os que a Bíblia diz, né, muitos são chamados, mas poucos são o quê? Escolhidos. E que a coisa mais fácil do mundo é dizer Senhor, Senhor, mas o difícil é fazer aquilo que o Senhor pede
para desviar o povo de Deus das verdades bíblicas. E a Bíblia diz o seguinte: aquele que está de pé, olha que não caia. Estamos passando, irmãos, por tempos difíceis. A apostasia está se alastrando de uma forma muito rápida entre o povo de Deus. Eu não falo nem do povo lá fora, entre o povo de Deus. E a gente, irmãos, a gente precisa estar em contato constante com Deus. Você diz, aquele que está de pé, olha que não caia. Irmãos, olha, a Bíblia, ela tem que ser o nosso primeiro alimento diário. A palavra de Deus. A primeira coisa que eu tenho que fazer durante o dia é o quê? É ouvir o que Deus quer me falar. Ah, irmão, eu já li a Bíblia uma vez, todinha, irmão, não preciso ler mais. É assim? Não. A palavra de Deus diz que ela se renova todas as manhãs. Irmãos, olha, todo dia, se você ler o mesmo versículo, você vai aprender algo diferente. Faça essa experiência. Você já deve ter lido um texto há alguns anos atrás e leu alguns dias atrás ou hoje, e você vai dizer, eu nunca tinha observado isso antes. Não é assim que acontece? É ou não é? A palavra de Deus, irmãos. Aqui não é um livro qualquer, irmãos. Um livro qualquer que a gente tem não em casa, um livro de qualquer escritor, não. Aqui é o próprio Espírito Santo que inspirou homens escolhidos. Não foi qualquer homem. Deus não pegou qualquer homem. Deus pegou homens com coração sincero, homens consagrados para o quê? Para revelar a sua palavra. E sabe por que esse livro não foi destruído? Porque Satanás, ele fez de tudo para destruir. Sabe por que esse livro foi destruído? Porque ele não é um livro qualquer. A palavra de Deus, ela tem poder. Tem ou não tem? Deus, ele falava e os enfermos eram o quê? Eram curados. Deus falou e tudo que não existe passou a existir. Então perceba, irmãos, que essa palavra ela tem poder. A mesma forma, essa palavra aqui tem poder, irmãos. Tem poder. Essa palavra tem poder de converter o quê? Um homem que está no caminho totalmente torto, perverso. E a gente olha para a pessoa e diz assim, esse homem não tem jeito. E depois você passa alguns anos, você vai ver esse homem que é convertido. Eu lembro de uma experiência que eu contei, está agora em mais novos ainda. Eu não estou bem lembrado de todos os detalhes da experiência, mas eu vou contar aqui por alto. Diz que um pastor, não se era pastor, ele tinha um filho que era homossexual. E disse que ele orava muito pelo seu filho. Diz que várias vezes ele foi buscar o filho lá nas esquinas, onde eles faziam os programas dele lá. E ele orava muito a Deus para que o filho dele se convertesse. E ele orava várias vezes. Ele disse que tinha certeza que um dia o filho dele ia se converter a Deus. Ele morreu antes disso acontecer. Mas conta, o pregador conta a história que esse filho, que várias vezes ele ia buscar lá nas esquinas, os que faziam programa, um dia ele se converteu. Amém. Amém? Mas quem foi que converteu ele? A palavra de Deus. Então só quem tem poder para fazer isso é a palavra de Deus. Um estrupador, um assassino, pessoas, coração pior que a gente possa imaginar. Quem é que tem poder para transformar um coração desse? É a palavra de Deus. A palavra de Deus tem esse poder. No livro aqui, A Ciência do Conviver, olha aqui, a irmã White, ela fala o seguinte aqui, o livro A Ciência do Conviver. Vou trazer mais para cá que a bicha é muito boa. Diz o seguinte, página 462. Diz o seguinte, aquele que conhece a Deus e a sua palavra por experiência
da origem divina das Santas Escrituras. Quem é que tem o que? Fé na origem das Santas Escrituras? Aquele que conhece o que é Deus pela sua palavra. Diz que aquele que conhece a Deus o que é pela sua palavra, por experiência pessoal. Irmãos, a sua experiência pessoal com Deus, ela serve para mim? Não. A minha experiência pessoal com a palavra de Deus, ela vai servir apenas para mim. Eu, você, nós temos que buscar nossa experiência pessoal com a palavra de Deus. Tem um livro, né, que o pastor Bruno diz assim: conhecer Jesus é o quê? É tudo, e é tudo mesmo, irmãos. Se nós conhecermos aquele, né, que é o autor da Bíblia, né, que é o que inspirou a Bíblia, irmãos, se a gente tiver um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, e nós conhecemos a Jesus Cristo, a nossa vida nunca mais ela será o quê? A mesma. Você já viu que alguma história na Bíblia de homens que tiveram um encontro verdadeiro com Deus e a vida dele permaneceu da mesma forma? Não tem. Existem sim pessoas que tiveram encontro com Jesus e não tiveram a vida transformada. Por quê? Porque eles não estavam o quê? Prontos para receber a palavra de Deus. Mas diz aqui: aquele que conhece a Deus e a sua palavra por experiência pessoal, tem o quê? Uma firme fé na origem das Escrituras Sagradas. Tem provado que a palavra de Deus, ela é a verdade. Então, o que é a verdade? É a palavra do Senhor. Essa é a verdade. A palavra do Senhor, ela é a verdade. Diz o seguinte, ó: quando ela é aplicada no coração pela pessoa do Espírito Santo, a palavra de Deus é capaz de fazer uma obra que nenhum ser humano pode fazer. Imagine, irmãos. Olha, quando a palavra de Deus ela é aplicada pela pessoa do Espírito Santo, ela é capaz de fazer uma obra que nenhum outro ser humano é capaz de fazer. Irmãos, todos nós aqui, eu não sei, acho que poucos aqui nasceram dentro da igreja, né? Acho que a maioria aqui se converteram em certo, né, determinado tempo da sua vida, né? Poucas pessoas. Então a gente sabe, irmãos, que muitos de nós tínhamos uma vida totalmente diferente da vida que nós levamos hoje. A gente já alcançou a perfeição? Não alcançamos. Nós iremos o quê? Cada dia buscando, né? Até nós sermos o quê? Levados para a nossa celeste e sermos glorificados lá, né? Mas a gente sabe que a nossa luta aqui é constante, né? Cada dia é uma vitória para vencermos o quê? A luta contra o pecado. E sozinhos nós não somos capazes. Nós só seremos capazes se nós entregarmos o controle da nossa vida nas mãos de quem? De quem pode controlar a nossa vida, que é Jesus. Irmãos, se eu deixar o controle da minha vida, ou seja, a direção da minha vida, sobre a minha direção, né? Eu sei qual é o caminho que eu vou seguir. O caminho do quê? Do abismo. Mas se eu entrego o comando da minha vida nas mãos de Jesus, mesmo eu tombando, mesmo eu passando por dificuldades, eu sei que se eu confiar nele inteiramente, o final vai ser o quê? O caminho da vida eterna. É fácil? Não é, mas é impossível também não é. Então tem uma frase que eu nunca esqueci, que diz assim: quando eu olho para mim mesmo, eu não vejo nenhuma possibilidade de ser salvo, mas quando eu olho para Jesus, também não vejo nenhuma possibilidade de me perder. Então, esse deve ser o nosso lema. Então, a Bíblia ela tem esse poder. Toda obra da palavra de Deus, né, em nosso coração tem como propósito nos tornar mais semelhantes a quem? A Deus. Então, a palavra de Deus, o contato com a palavra de Deus, qual é o propósito dela? Nos tornar mais semelhantes a quem? A Jesus. Quando nós passamos pelo processo de conversão, o que acontece? As coisas do passado ficam para trás. A gente muda no percurso da nossa vida, né? Se eu estava indo nessa direção, agora eu não vou mais nessa direção, agora eu faço uma direção oposta. Olha o que diz aqui a palavra de Deus.
Ellen White diz o seguinte, né? Preste bem atenção nesse texto aqui inspirado. Como eu falei aqui, toda a obra da palavra de Deus em nosso coração tem como propósito de nos tornar mais semelhante a Ele. Olha o que ela diz aqui no livro Refletindo a Cristo. Diz o seguinte: pela doação do Espírito Santo, olha só, pela doação de quem? Do Espírito Santo. A palavra de Deus é o quê? É uma luz quando se torna um poder transformador na vida de quem a recebe. Preste atenção, vou ler novamente aqui, olha. Pela doação do Espírito Santo, a palavra de Deus é o quê? É uma luz quando se torna o quê? Um poder transformador na vida de quem recebe. A Bíblia ela pode mudar a vida de uma pessoa que não recebe a palavra de Deus como sendo divina? Não. Se eu não reconhecer a palavra de Deus como divina, eu vou ler ela como sendo um livro comum. Mas se eu reconheço que ela é a palavra divina, ela vai ser luz na minha vida. Vai ser luz na minha vida. Implantando no coração os princípios de sua palavra. O Espírito Santo desenvolve porque nos homens os predicados de Deus. Irmãos, é a bênção da palavra de Deus na nossa vida. Essa é a bênção da palavra de Deus nas nossas vidas. Conta um testemunho aqui, irmãos, que bem rapidinho aqui, na Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial aconteceu em 1940, foi isso, não me engano? Por aí. Diz que os Estados Unidos, né, entrou na guerra, né, contra, a gente sabe, né, a Hitler, né, naquela época. Aí diz que conta aqui a história de dois homens, principais homens. Eles estavam num barquinho, né, tinha uma lancha chamada lancha torpedeira. Era o tenente John, né, e o seu assistente George. Né. Diz que eles foram bombardeados, né, por um navio japonês que era os opositores dele, e foi destruído a sua embarcação. E daquela embarcação sobraram 11 sobreviventes. Conseguiram se agarrar aos destroços, né, daquela embarcação e conseguiram nadar, né, a uma ilha, conseguiram chegar a uma ilha. Isso diz que aconteceu perto das ilhas chamadas Ilha de Salomão, né? Eles chegaram com vida nessa ilha. Só que quando eles chegaram na ilha, eles perceberam que ali não havia o quê? Ajuda humanitária para eles, mas não havia pessoas, né, habitando ali. Então eles resolveram o quê? John e seu amigo Jorge resolveram nadar, né, para outra ilha atrás de ajuda. E diz que quando eles estavam nadando, eles avistaram umas canoas, né, dos moradores nativos daquelas ilhas. Só que eles sabiam que aquelas ilhas ali eram habitadas por homens canibais. Né? Imagina só, você escapar de um bombardeio, né, com vida, você dá graças a Deus que escapou. De repente você cai na mão dos canibais. Olha que situação. E eles de repente viram aqueles homens, né, nas suas canoas vindo em sua direção. E eles ficaram agora preocupados: nós seremos resgatados ou nós seremos devorados? Essa é a questão, né? Só que para a sorte deles, né, diz que quando aqueles homens chegaram, descobriram que aqueles homens naquelas canoas eram adventistas do sétimo dia. Amém? Esse John aqui é o John Kennedy, né, que mais tarde se tornou o presidente dos Estados Unidos. Ou seja, a palavra de Deus havia chegado aos ancestrais daqueles homens que eram hoje adventistas e tinham transformado aqueles homens que eram canibais em homens agora espirituais. Amém? Quem é que pode fazer isso, irmãos? É a palavra de quem? De Deus que pode fazer isso no coração. Porque aqueles homens eram homens o quê? Carnais, homens que tinham esse costume, né, de devorarem outros homens, né? Eles devoraram outros espíritos que não faziam parte da sua tribo. Então, isso que aconteceu, irmãos. A gente vê aqui que o poder de Deus, né, de transformar vidas através da sua palavra, ela não falha. Quando o ser humano entrega a sua vida de forma integral,
uma reserva para a gente tomar conta. E aí é onde está o problema. Se a gente entregar a vida sem reservas, pode ter certeza que Jesus vai cuidar muito bem da nossa vida. Cuida bem melhor do que a gente, pode ter certeza disso. Mas esse é o nosso problema, às vezes a falta de fé, né, faz com que a gente entregue a vida com reservas, sempre com um pouquinho de reserva, né, para a gente cuidar. Então isso é o que acontece com aqueles que entregam suas vidas a Jesus. Né? Felizmente para George e o tenente John, né, eles tiveram sorte, né, porque aqueles homens eram homens convertidos, né? Eram homens convertidos. E isso é o que Deus tem feito na vida de nós. Né? Cristo é o centro das Escrituras. E todo o conteúdo delas, seja profético, seja histórico, seja teológico, seja doutrinário, encontra nele a sua origem. Quem é o centro das Escrituras Sagradas? É o próprio Jesus Cristo. Então, desde o começo de Gênesis até o Apocalipse, a Bíblia vem falando sobre quem? Sobre Jesus. O plano da redenção, né? O sacrifício de Jesus, né? O seu amor por nós, tudo isso. Então, Jesus, ele é o centro da palavra de Deus aqui. É Cristo. Cristo é o centro das Escrituras Sagradas. Então, e quer ver, para confirmar isso, abram aí a Bíblia de vocês em João capítulo 5, verso 39. Um texto bem conhecido para a gente só confirmar isso aqui. Se Jesus realmente é o centro das Escrituras Sagradas. João 5, 39. A gente vê aqui mais dois textos para a gente finalizar. Eu vou pedir aqui para a irmã Leonara, né? Por favor, para a gente. João 5, 39. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Amém, obrigado. Então Cristo, ele é o que? O centro das Escrituras. Então todo o conteúdo, seja profético, histórico, teológico, ela é que? Ela está em origem em quem? Em Jesus. Então, Jesus é o centro. Jesus é o centro. Satanás tentou por séculos destruir as Escrituras Sagradas, mas Deus nunca permitiu que isso acontecesse. Durante, irmãos, né, quem já leu o meu convite aqui viu que durante a Revolução Francesa, né, centenas de Bíblias eram tiradas dos fiéis e queimadas o quê? Em praça, né, na praça pública ali, com o intuito de quê? De destruir o cristianismo. Mas eles conseguiram? Não. Por que eles não conseguiram? Porque Deus não permitiu. Amém? Por isso? Porque se Satanás tivesse destruído a Bíblia lá atrás, a gente teria hoje a verdade? Não. Então, glória a Deus, né, irmãos? Glória a Deus, porque Deus ele tem tanto amor por nós. Porque assim, hoje, como pecador, a nossa tendência é o quê? É rejeitar a palavra de Deus. É ou não é? A nossa carne quer sempre fazer o contrário daquilo que Deus disse. É ou não é? A nossa carne, ela tem essa tendência de querer se afastar do que Deus disse. Aí por isso que quando o Espírito Santo ele é permitido entrar na nossa vida, agora a gente é igual um barco, né? E agora a gente entrega o controle dele, né, para o capitão que é quem? Que é Jesus. Jesus é o capitão da nossa vida, amém, irmãos? Jesus é o nosso capitão. Então, por isso que Satanás não conseguiu, nem nunca irá conseguir destruir o quê? A palavra de Deus. Nunca irá conseguir destruir a palavra de Deus. Para a gente finalizar aqui, diz o seguinte: Cristo fala para todos nós hoje através das Escrituras. Se você quer que Deus fale diretamente com você, leia a Bíblia e ouça a voz de Jesus. Em todos os livros das Escrituras, Cristo procura se tornar real aos seus seguidores. Por isso, experimente de forma diária e profunda a jornada cristã ao esse livro. E nunca esqueça que o próprio Cristo falará ao seu coração. Ellen White diz o seguinte: o mesmo poder exercido por Cristo enquanto andava visivelmente entre os homens, acha sua
mesmo poder que atuava em Jesus quando ele andava aqui, principalmente entre os homens, diz que atua na palavra de Deus, o mesmo poder, a mesma autoridade. Então, quando a gente abre esse livro aqui, a gente tem que ter o maior respeito, a gente tem que ter a maior reverência, porque é o próprio Jesus aqui falando para você. Era por sua palavra que Jesus curava as doenças, expulsava os demônios, por sua palavra acalmava o mar, ressuscitava os mortos, e o povo dava testemunho de que a sua palavra tinha autoridade. Ele falava a palavra de Deus, e a mesma que falaram todos os profetas que mexem no Antigo Testamento. Então, irmãos, é a mesma palavra, aquela mesma palavra que Jesus falou enquanto estava aqui na terra, ele tem falado hoje também através das Escrituras Sagradas. Amém? Então, esse é o grande privilégio. Certo. Então, irmãos, é um grande privilégio, irmãos, para a gente. Temos o próprio Deus em nossa casa através da sua palavra. Então, tem pessoas hoje que trazem a Bíblia como um livro desprezível. Tem vídeos aí de pessoas rasgando a Bíblia, pessoas dizendo que a Bíblia para eles não tem nenhum significado, não tem nenhum valor. E amém, irmãos, porque para nós tem muito valor, amém? Para mim e para você tem grande valor, porque a gente entende, a gente compreende, pela fé a gente crê que é a própria palavra de Deus. E possamos nos entregar de forma integral ao nosso Deus, para que Ele venha fazer essa transformação diária na nossa vida. Nunca esqueçam, todo dia, a primeira porção de alimento tem que ser a palavra de Deus. Que Ele nos abençoe. Que Ele estenda a sua graça, a sua misericórdia sobre nossas vidas. Que nós possamos compreender, né, que Ele quer salvar a cada um de nós que somos